Irmãos, quero saudá-los com a graça, a paz, o amor e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Pastor Rogério, os mais novos, né? Se você é daqui da IPN desde a década de 90, você vai lembrar de mim ainda como um adolescente. Foi quando eu cheguei aqui recém-convertido. A IPN foi minha primeira igreja, quando o Senhor me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. E fiquei aqui até 98. Quando o Brasil perdeu a final da Copa para a França. Não sei se vocês lembram. Eu estou falando de Copa porque os irmãos venceram essa tentação de... Eu tenho certeza que ninguém sabe que foi a Espanha campeã, né? Está sabendo agora. E voltei para Recife, minha terra natal, onde eu terminei o ensino médio, fiz um ano de faculdade, larguei e fui para o seminário. E aí, quando eu terminei o seminário, a Igreja Presbiteriana Nacional foi minha primeira igreja como pastor. Cheguei aqui como licenciado e tive o privilégio de crescer ministerialmente aqui. Fui pastor auxiliado de 2006 até o ano de 2011, quando, na época, houve um cisma na nossa igreja lá do Jardim Botânico e o presbitério de Brasília, à época, me desafiou para ir para lá. E, até então, continuo como pastor da Igreja do Jardim Botânico. E é muito bom voltar aqui. A IPN para mim é sempre a minha igreja, minha casa. Mantenho muitos bons amigos aqui no conselho, membros desta igreja. E se você é novo, pode me adicionar no Instagram, que eu também sou influencer, né? E quero fazer de você um novo amigo, tá bom? Para quando eu voltar aqui eu não precisar fazer essa apresentação de séculos atrás. Irmãos, eu sou conhecido como um pregador que demora muito no sermão. E eu pedi para o tio Zé, que em Carinhosa também chama tio Zé, se ele começar a tossir, é porque eu sei que está na hora, e ele já começou a tossir antes do sermão começar. Então, dá uma pastilha para ele aí, Rogério. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos do verso 15 ao verso 21. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso de número 21. Mesmo assentados, irmãos, mas com toda a atenção e reverência à palavra do nosso Deus, ouçamos o que o Senhor nos fala na noite de hoje, a minha vida e a sua vida pelo seu Espírito. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor que pelo seu Espírito nos seja aberto os olhos, o coração e a mente, não apenas para compreendermos a palavra do Senhor, mas acima de tudo, irmãos, para que possamos crer nela e obedecê-la de todo o nosso coração. Pai bendito, estamos em adoração ao teu santo nome, ó Deus, no santo culto ao Senhor. Iniciamos, ó Deus, essa semana que ora se inicia na tua presença. E certamente, ó Deus, o teu povo saiu de casa não para ouvir a voz de um homem, mas para ouvir a voz do trono de Deus. Voz essa, ó Deus, que nós cremos que fala ao coração do teu povo pelas sagradas escrituras. Por isso, ó Pai, que pelo poder do teu Espírito, pela obra do Espírito Santo que ilumina, que esclarece e que aplica a palavra do Senhor aos nossos corações, Pai, nós te suplicamos que sejamos todos nós alvos do teu poder nesta hora, para que possamos, ó Deus, não apenas entender a tua palavra, não apenas nos encher do conhecimento dela, mas para que possamos crer nela de todo o nosso coração, ó Pai. E assim, ó Deus, que possamos viver como sábios na tua presença e não como insensatos. É o que eu te suplico, ó Pai, nesta hora, por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Queridos, se você prestar atenção, e prestou atenção certamente à leitura do que nós fizemos do texto bíblico, o verso 15, o apóstolo Paulo, ele traz uma aplicação daquilo que ele já havia começado a falar no capítulo 4, no verso 1. Se os irmãos observarem e voltarem os olhos aí ao verso 1 do capítulo 4, Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Paulo, então, ele está nos convidando, irmãos, a viver uma vida cristã pautada à luz da palavra de Deus. Nós, antes de conhecer ao Senhor, antes de sermos transformados pelo Espírito Santo, antes de sermos templos do Espírito Santo, cada um de nós vivia a sua vida ao seu bel prazer. Cada um caminhava de acordo com o seu próprio entendimento, de acordo com a sua própria vontade, buscando realizar os seus próprios sonhos, mas algo acontece quando em algum momento da nossa vida a palavra do Senhor nos é lida, pregada e no nosso coração ela é crida. Nós passamos então agora a não mais viver para nós mesmos. E agora nós temos uma cosmovisão cristã, buscamos viver a vontade do Senhor, buscamos realizar os sonhos que Deus tem para nós. Começamos então a desviar do caminho tortuoso, do caminho das trevas, e passamos então a trilhar a nossa vida cristã em caminho altaneiro, à luz da palavra de Deus. Então, aqui no final do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai retomar essa exortação que ele fez no verso 1, quando ele rogou a cada um dos irmãos para que pudessem então andar de modo digno do Senhor. E aí eu lhe pergunto, o que é andar, ou seja, viver de modo digno do Senhor? E essa resposta ela não pode ser particular a cada um de nós. Não podemos aqui eu dizer para você, olha, eu acho que andar de modo digno do Senhor é viver de tal forma. Ou então você virar para mim e dizer, não, pastor, o que eu entendo que andar de tal modo digno do Senhor é viver de outra forma. Não, aí nós estaríamos vivendo de acordo com os nossos próprios pontos de vista. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar e que precisa ser crido e praticado na nossa vida é que nós só andamos de modo digno do Senhor quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, o que é andar de modo digno do Senhor? É alguém viver uma vida na plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, e isso traz para nós evidências. Ser cheio do Espírito Santo também não cabe a cada um de nós dizermos aqui o que é ser cheio do Espírito Santo. Quem vai responder para nós o que é ser cheio do Espírito Santo é a própria palavra de Deus. Mas antes de eu expor, eu quero lhe desafiar a responder essa pergunta. Você tem andado de modo digno do Evangelho? A sua vida, a minha vida, tem evidenciado que somos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus veio fazer morada na nossa vida, e que recebemos então da plenitude do Espírito. Você é cheio do Espírito? E talvez se você estiver aí na sua mente me provocando com um bullying, dizendo, pastor, como assim? Dentro de uma igreja presbiteriana você está perguntando se somos cheios do Espírito. Você já sofreu bullying por causa disso? Eu já. Quando me apresentei para algum outro irmão de outra tradição, denominação, falando, eu sou pastor presbiteriano. Ah, sorveteriano. Você já deve ter ouvido essa zombaria. Espero que não ouça jamais. Ou então, já tivemos a nossa fé atacada como se fôssemos meros burocratas da fé. Homens que falam de textos que só se importam com o estudo, ou então que se apegam demais às confissões, e muitas vezes pessoas de dentro da própria igreja presbiteriana se incomodam e acham que isso não é ser cheio do Espírito. E o que as pessoas então associam a ser cheio do Espírito? A entusiasmo, alegria, manifestação corporal. E eu gostaria então de ler com os irmãos mais uma vez o texto bíblico, para que a gente perceba que sim, eu e você, de tradição reformada, crentes presbiterianos, podemos e devemos ser cheios do Espírito Santo, como todo e outro qualquer crente de qualquer outra tradição evangélica.
O Espírito Santo não é propriedade exclusiva de uma tradição. E se fôssemos então falar de tradição, se os irmãos gostam do estudo da história da igreja, vão se lembrar que no período da Reforma, o nosso maior sistemático doutrinário, que foi João Calvino, ele foi conhecido não somente pelos seus pares, como aqueles também que eram de outra tradição, e João Calvino ele era chamado de o teólogo do Espírito Santo. E por que ele era chamado então de o teólogo do Espírito Santo? Porque se você lê as Institutas, você vai perceber que nos escritos de Calvino não há nenhuma obra realizada por Deus na vida do crente da qual não seja feito por intermédio do Espírito Santo de Deus. E Calvino, escrevendo sobre a teologia cristã, ele dá a evidência que é merecedora da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito de Deus, que deve habitar em mim e habitar em você. Então perceba, irmãos, que uma vida que é cheia do Espírito Santo e que vai evidenciar que somos, na verdade, cheios do Espírito Santo, é uma vida que, em primeiro lugar, vai exalar sabedoria. Você quer ver alguém que é cheio do Espírito Santo? Ele é sábio, ela é sábia. É uma pessoa que domina a si mesmo. É uma pessoa que teme a Deus. É uma pessoa que sabe que a sua própria vida e as circunstâncias ao seu redor não estão determinadas pela força do seu próprio braço, mas é alguém que, com temor diante de Deus, se coloca na sua presença, vivendo a vida como um dom de Deus e sabendo que tudo que acontece consigo e com aqueles que estão ao seu redor provém da bondade de Deus. E isso, irmãos, pode ser percebido a partir do verso 15, observe comigo na leitura que nós fizemos, quando mais uma vez, agora ele concluindo a argumentação que começa lá no capítulo 4, no verso 1, ele vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais. Essa expressão é como que sinônimo daquilo que ele falou lá no verso 1. O que é andar de modo digno do Evangelho? É você prestar atenção à sua própria vida. E agora, na conclusão, o apóstolo Paulo vai dizer: presta atenção no seu viver. Olha, não estou falando aqui que é o seu pai que vai te exortar, nem é o pastor que vai falar, nem é o seu filho que vai falar com você. Paulo está chamando você à presença de Deus, para que eu e você possamos responder diante daquele que é santo, como temos vivido a nossa vida. Como tem sido a sua postura no trabalho, como tem sido a sua vida como marido da sua esposa, como que você tem sido como um pai, como um amigo, como que você é para o irmão da sua igreja. Paulo manda que eu e você façamos um autoexame para que eu e você possamos responder com sinceridade diante de Deus se somos ou não cheios do Espírito Santo. E aí ele vai então continuar no verso de número 15 dizendo: vejam prudentemente como vocês andam, ou seja, observem o viver de vocês. E aí ele exorta: não como nécios, e sim como sábios. Por que tanta gente, por mais tempo de crente, tem décadas de igreja, já fez a classe de catecúmenos umas 15 vezes, já leu a confissão de fé, já estudou, já fez módulo de teologia? Por que essa pessoa não cresce? E por que ela não vê na sua vida a sabedoria que vem de Deus pautando o seu viver? E aí, irmãos, basta que eu e você olhemos para o nosso próprio passado, para que a gente seja sincero se temos crescido como sábios ou se nós continuamos como infantes, como nécios, como crianças. E não importa quanto tempo de igreja você tenha, não importa qual é o cargo que você está atuando na igreja, não importa qual é o ministério que você serve na igreja, o que vai lhe trazer sabedoria é se você e eu somos cheios do Espírito ou não. Por que tanta confusão muitas vezes surge na nossa casa? Porque o marido muitas vezes responde de forma atravessada à esposa. Por que muitas vezes nos rebelamos e tomamos atitudes que nós não deveríamos tomar? E a resposta é porque estamos agindo como nécios, estamos agindo como neófitos, estamos agindo como infantes. E ser cheio do Espírito Santo pressupõe que você amadureça, pressupõe que eu e você cresçamos
a imagem e a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí então, a sabedoria, a postura, o que falamos, como nos comportamos, no que acreditamos, naquilo da forma como opinamos, isso vai dizer se somos nécios e por isso vazios do Senhor, ou se somos sábios e cheios da presença do nosso Deus. No verso 16 e no verso 17, veja que mais uma vez o apóstolo Paulo vai nos lembrar que uma vez convertidos ao Senhor, uma vez que fomos chamados a um viver de modo digno da nossa vocação, que vai se aplicar aqui como uma vida de alguém que é cheio do Espírito Santo, nós não podemos mais viver para nós mesmos. Nós não podemos mais colocar o nosso ego, o nosso sonho particular acima de tudo e de todos. E aí no verso de número 16, no verso 17, ele vai dizer: remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Uma pessoa que é sábia, porque é cheia do Espírito Santo, ela tem uma ansiedade no seu coração e na sua mente. Ela acorda todo dia querendo conhecer mais de Deus, querendo aprender mais da sua palavra e querendo viver de acordo com a vontade daquele que o chamou. Isso, irmãos, está permeado em todo o Evangelho e que, de certa forma, é nos ensinada pelas cartas pastorais e pelas cartas gerais. Jesus não nos enganou quando ele disse: se vocês querem ser meus discípulos, antes neguem a si mesmo, tomem a sua cruz e me sigam. Jesus é o primeiro a dizer que eu e você devemos mortificar o nosso ego. Se nós não mortificarmos o nosso ego, nós não vamos desejar, sonhar, querer e viver qual é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que não mais ele vive, mas que Cristo vive nele. Isso é a sabedoria de quem é cheio do Espírito Santo. É alguém que é menos de si e é mais do Senhor. E isso é perceptível. Isso não passa desapercebido pela nossa própria vida. E aí, se em primeiro lugar nós somos chamados a viver uma vida sábia, uma vida que está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus e que nos faz querer desejar a vontade do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, a adoração vai nos mostrar se somos cheios ou não do Espírito Santo. Quando nós observamos, e atente aí seus olhos ao verso 18, aqui no verso 18 o apóstolo Paulo está falando sobre uma adoração que é cheia do Espírito e uma adoração que é vazia do Espírito. Observe quando ele fala: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E por que Paulo está falando sobre adoração aqui, irmãos? Veja, o que você imagina que Paulo coloca aqui? Olha, o lado positivo é o quê? É ser cheio do Espírito. E por que Paulo coloca como contraposição o ser cheio do Espírito, o se embriagar? Ele está falando de ética, ele está falando de adoração, do que ele está falando? E veja, ele está falando de adoração. Isso não quer dizer que a gente possa se embriagar. Mas Paulo está relembrando aqui um culto que era muito comum aos primeiros leitores da carta de Éfeso. Lembre-se que Éfeso é uma cidade grega. O que não faltava em Éfeso eram templos pagãos. Templo à deusa Diana era bastante conhecida, mas também havia um templo a um deus pagão chamado Dionísio. E Dionísio, que tem o seu nome romano como Baco, é o deus do vinho. E o que acontecia com as pessoas que iam adorar a Dionísio? O que era oferecido no templo de Dionísio? Ora, se ele era o deus do vinho, você imagina que era oferecido água com gás? Era oferecido muito vinho. Imagine você chegar numa igreja em que a equipe de recepção já está lá com uma taça de vinho. Aí daqui a pouco os diáconos estão lhe servindo vinho. E a intenção deles é o quê? É que você, dentro daquele templo, você fique embriagado.
E por que isso? Eu trouxe aqui um relato de como que os adoradores de Dionísio acreditavam estar vivendo quando eles estavam ali adorando. Veja, os adoradores de Dionísio acreditavam que a embriaguez ritual podia levá-los a um estado de êxtase, no qual experimentavam uma comunhão especial com o divino. A ideia não era apenas ficar bêbado, mas entrar em um estado alterado de consciência que permitia transcender as limitações da vida comum. E quando eles então estavam embriagados, eles acreditavam, veja, quando um adorador de Dionísio se embriagava no templo de Dionísio, ele acreditava que no momento em que ele estava ali em transe e embriaguez, ele acreditava que ele havia sido tomado, possesso pelo próprio divino, ou seja, pelo próprio Dionísio. Eles acreditavam que enquanto mais embriagados eles ficavam, mais de Dionísio tinha na vida dele. E aí, com Dionísio tomando posse da vida daquele adorador, a pessoa então ela se libertava das suas convenções sociais, do medo e das preocupações cotidianas. Não é muito distante, irmãos, do que a gente vê na nossa cultura. A gente não tem muitos, e graças a Deus não tem templos a Dionísio. Mas o que as pessoas procuram na embriaguez e no excesso é a mesma coisa que aqueles primeiros leitores lá de Éfeso buscavam quando estavam no templo de Dionísio. Eu sou pernambucano e como a tia Nina está aqui, eu vi a tia Nina, pernambucana também, mas a gente é um pernambucano redimido. Por quê? Porque o meu estado, especialmente a minha cidade, é muito conhecida por causa do carnaval. E carnaval, irmãos, não é coisa de crente, é coisa de gente que está procurando Dionísio. E sabe uma das coisas que mesmo na época da ignorância, isso eu quero deixar claro para os irmãos, que fique registrado aí na ata, viu, do meu testemunho. Nem quando eu andava nas trevas eu fazia o que os meus conterrâneos faziam. No carnaval, homem se vestia de mulher, mulher de homem. As convenções sociais eram totalmente rompidas, as pessoas achavam que no carnaval elas podiam fazer tudo. E era isso que o adorador de Dionísio buscava. Ele buscava se embriagar, ser possesso por Dionísio, e ali então ele podia expressar o que ele queria, ele podia falar o que ele queria. Então, na cabeça daquela pessoa havia uma experiência de união mística com Dionísio. E sabe como é que os pagãos da época chamavam esse estado do adorador? De entusiasmo. Quando eles viam alguém embriagada no templo de Dionísio, falando o que ele quisesse falar, às vezes até se despindo, pulando, como que num transe de embriaguez, ele estava num estado em que os seus conterrâneos e compatriotas chamavam, ele está entusiasmado. Queridos, quando a gente observa a nossa adoração e a nossa liturgia hoje, o que a gente vê com aquelas tradições que dizem ser mais cheias do Espírito? Igrejas onde as pessoas vão para falar o que quer e na hora que quiser. Que na hora do louvor vão para frente sapatear, bater cabeça, plantar bananeira. Esses cultos que nós vemos na internet, na televisão, tem mais a ver com ser cheio do Espírito ou tem mais a ver com o culto a Dionísio? O entusiasmo que muitas pessoas buscam no culto, dizendo, nossa, eu não pude nem remexer para lá e nem para cá, a igreja parece que me trava. Meu irmão, ou você é orientado pela palavra de Deus, que lhe externa de forma claramente o que é ser cheio do Espírito, ou nós vamos buscar tradições que mais se parecem com Dionísio do que com culto ao santo e trino Deus. Paulo está dizendo, na adoração, não busquem estar embriagados, como quem não sabe o que está acontecendo. Temos uma liturgia que dialoga o Deus que é adorado com o povo que o adora. O nosso Deus não é Deus de confusão, irmãos, pelo contrário, Ele é um Deus que esclarece, que traduz. Jesus, quando repreendeu a mulher samaritana, quando ela perguntou onde se deveria adorar, se era em Samaria, se era em Jerusalém, Jesus disse, mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos. Quando do Pentecostes o Espírito Santo desceu com poder sobre os apóstolos,
e as línguas ali sendo faladas, cada um na sua nacionalidade. O Senhor não os entregou à bagunça, à desordem, aquilo que o que está acontecendo, mas o Senhor interpretou e traduziu aquelas línguas aos seus primeiros ouvintes, como quem dissesse assim: olha, eu não falo a língua e o idioma dele, mas eu estou escutando ele falando no meu próprio idioma. Isso é ordem. Você não vai ver nenhuma teofania, nenhuma cristofania no Antigo Testamento, onde Deus se manifesta de forma gloriosa ao adorador, onde ele não entende o que está acontecendo, ou como se ele não ouvisse a voz de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é adorar ao Senhor como se não de fato estivéssemos embriagados. Isso é culto pagão. Orações em transe, balbuciar de palavras que não tem tradução nenhuma e que a pessoa interpreta ao seu bel prazer, isso não é manifestação do Espírito. Manifestação do Espírito, queridos, é como quando cheio de sabedoria, nós entramos na presença de Deus, nós ouvimos a sua voz, nós entendemos a voz do Senhor. A voz do Senhor nos é explicada, nos é aplicada e nos é crida ao coração. Que você possa não titubear ao achar que culto onde há muita manifestação corporal, muita luz, muita purpurina, muita dança, que isso é ser cheio do Espírito. Não é. Biblicamente falando, não é. Biblicamente falando, o culto a Deus, ele é ordeiro. O culto a Deus, ele é inteligível. Você entende o que você está fazendo. E você é chamado a crer de todo o seu coração. Terceiro lugar, irmãos, quando somos cheios do Espírito, ficará evidenciado através da nossa comunicação. Você já parou para pensar que o jeito como você fala e o que você fala diz mais sobre ser cheio do Espírito do que a sua presença nesse culto, ou do que a nossa participação nele? Talvez você fale assim: não, mas talvez eu não seja cheio do Espírito, porque eu só venho, sento, eu não estou no louvor, eu não prego, eu não sou diácono, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E o que o texto bíblico, observe o verso 19, vai dizer, é que quando somos cheios do Espírito, nós falamos, ou seja, nós conversamos entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Veja como que a adoração influencia o nosso comportamento, a nossa ética, a nossa fala. Talvez você não tenha dado muito valor ao que tem saído da sua boca. E a partir de hoje eu quero lhe exortar a você ter controle sobre a sua língua, a você ponderar o que você fala, a você refletir para falar o que você fala com sabedoria e não como um insensato, como quem adora a Deus e não como quem adora a Dionísio. E isso é tão importante, irmãos, que o apóstolo Paulo ele gasta alguns versículos a mais. Volte comigo, capítulo 4, versos de número 25. Capítulo 4, versos de número 25. O texto bíblico diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós não podemos, irmãos, permitir que os nossos lábios, a nossa boca, seja uma fonte de engano, uma fonte de mentira. Você já conheceu alguém que ninguém confia no que a pessoa diz? Só ele acha que o que ele fala é verdadeiro? Ou aquela pessoa que mente tanto que ele acredita que a mentira dele se transformou em verdade? Pois bem, isso não é bíblico. Não deveríamos ser nós esse tipo de pessoa. Quando nós falamos, ou damos uma notícia, ou conversamos com alguém no nosso trabalho, na nossa casa, nós somos dignos de confiança. As pessoas sabem que nós temos um voto
e um compromisso com a verdade? Ou quando vem de nós, os outros já dizem, não dá bola não, é fulano. O que fulano fala, você não escreve. O que fulano diz, você não guarda. Pois bem, a palavra do Senhor nos mostra, deixa a mentira. Porque se você for cheio do Espírito Santo e você falar com os salmos, entoando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, você vai ter um compromisso com a verdade. Veja o verso de número 29, quando ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça ao que ouve. Ou seja, mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 4, no verso 29, ele vai nos exortar o seguinte, não é só o não falar a mentira, mas tem gente que fala a verdade com o intuito de destruir. Por isso que a verdade só pode ser dita em amor. Sabe quando às vezes a gente está cheio de si e a gente precisa lavar roupa suja com alguém, você fala assim, essa pessoa vai me ouvir, eu tenho muito a dizer para ela, porque você não vai mentir, mas a sua verdade vai matar aquela pessoa. É essa palavra que Paulo está nos dizendo, fique calado. Quando o que você fala é um torpedo, destrói, mata, separa, causa confusão, causa intriga, causa discórdia. Se o que eu tenho para falar vai trazer destruição, se eu sou cheio do Espírito, se eu tenho domínio próprio, se eu tenho sabedoria, se eu adoro a Deus, sendo cheio dele, essa palavra vai calar no meu coração. Não fala, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavra que destrói. E tem gente que tem prazer na destruição. Seja mentindo, seja falando a verdade, o que quer ver é a confusão. É aquela pessoa que anda com uma mão a faísca e na outra mão a pólvora. Ou seja, se alegra com a destruição e com a confusão. E aí veja que nessa exortação no verso 29, o apóstolo Paulo vai falar, e sim, unicamente a que for boa para a edificação. O que eu tenho para dizer vai edificar. O que eu tenho para falar vai construir. O que eu tenho para dizer vai santificar. É isso que deve ser dito. E ser dito em amor. Não para que me vejam como aquele que tem sempre a razão. Por isso, queridos, ele continua falando agora lá no capítulo 5, no verso 4, quando ele fala assim, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Por que muitas vezes acaba o culto e lá no estacionamento a gente faz piada de duplo sentido? Por que a gente tem figurinhas de duplo sentido no nosso WhatsApp que nós não deveríamos nem ter? Por que a gente se comunica como se crente não fôssemos? Por que para muitos cristãos palavrão é vírgula? Se o que a palavra do nosso Deus disse que somos cheios do Espírito Santo, irmãos. Conversação torpe, palavras vãs que não edificam, chocarrices. Chocarrices é a piada de duplo sentido. Há quanto tempo estamos na igreja aprendendo da palavra, mas lá no ambiente de trabalho você acha que tem uma cláusula de exceção? Não, mas no meu trabalho, pastor, eu sou policial, eu sou militar. Meu irmão, você precisa ser cheio do Espírito. Eu me lembro, eu fui capelão do Exército de 2010 a 2014 e fiz o meu curso de formação lá no RCG. E no meu dia que eu fiquei lá de sombra de oficial de dia, o sargento estava chamando os recrutas de demônio. Entra demônio! Entra demônio! E aí eu me aproximei dele, falei, boa noite, sargento, o rancho já está liberado? Sim, senhor, tenente. Ele só viu o tenente. Aí eu falei assim, tu sabia que eu sou capelão?
Aí ele, ô tenente, não sabia não. Eu falei, então a partir de agora você vai chamar os recrutas de meu anjo. Você vai dizer, anjo, entra. Anjo, entra. Ô tenente, o senhor me libera para chamar de recruta? Eu se libero. Por que a gente acha que a gente tem liberdade para diminuir o outro, para ofender o outro? Se somos cheios do Espírito, irmãos, nós não temos essa cláusula de exceção. Queridos, continuando o texto bíblico aqui, a palavra do Senhor, em terceiro lugar, vai nos mostrar que outra evidência de sermos cheios do Espírito é a nossa gratidão. Pessoas que são gratas, pessoas que reconhecem a bondade de Deus quando faz sol e que reconhecem a bondade de Deus quando chove, são pessoas que são cheias do Espírito. Observe o verso de número 20, quando ele diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, queridos, a gratidão não é aquela que a gente ensina aos nossos filhos quando a gente fala assim, né? O pai, o tio deu uma balinha, como é que fala? Responde, aí o menino vai lá, né? Obrigado. E é um obrigado assim que não tem nada de gratidão, é mais a moldagem do temor da educação paterna. Perceba que a gratidão que o apóstolo Paulo ele coloca, que é fruto de quem é cheio do Espírito Santo, não é uma gratidão seletiva, não é uma gratidão por coisas boas. Ah, o meu time foi campeão, eu estou feliz. O meu time perdeu, eu não estou feliz mais. Ah, eu fui promovido, estou feliz. Ah, não fui promovido, não estou feliz mais. Passei no concurso, estou feliz. Não passei no concurso, não estou mais feliz. Veja, a gratidão que é fruto de quem é cheio do Espírito Santo é um santo contentamento, que não depende de circunstâncias, que não depende das coisas acontecerem ao meu favor, mas é a fé de quem sabe que serve a um Deus que é bom, e que a sua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável, e que crê que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E quando isso, irmãos, é vivido na nossa vida e nós vivemos cheios do Espírito Santo, nós vamos experimentar de um contentamento que só tem quem é cheio do Espírito. Perceba que aqui no verso 20, Paulo coloca duas palavras que modificam tudo que a gente aprendeu. Ele diz, dando sempre. Não é dando às vezes, não é dando graças de vez em quando, não é dando graças quando as coisas acontecem do jeito que eu gosto, não é ficar feliz quando o meu candidato ganha as eleições, mas é estar grato sempre e mais. A segunda palavra ele diz por tudo, é sempre e por tudo, e só pode ser grato sempre e por tudo aquele ou aquela que é cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. E veja, não é que o apóstolo Paulo está nos convidando, irmãos, a uma fé masoquista. Ah, quando estiver doendo, eu não posso chorar. Claro que pode chorar. Mas o que ele está querendo colocar aqui para nós e nos ensinar é que a nossa vida, irmãos, e a nossa vista, ela é pontual diante de uma vista eterna de Deus. E que aquilo que eu e você interpretamos como mal, interpretamos como que em desacordo com o que a gente queria, aos olhos de Deus, ao Senhor que tudo vê, ao Deus que é eterno e é imortal, o mal de hoje ainda assim é para o nosso bem. Quantas vezes nós não só agradecemos por aquilo que a gente gosta e deixamos de ter contentamento quando as coisas parecem fugir do nosso controle. E eu queria então lhe convidar a esse exercício de você vivendo cheio do Espírito Santo, quando algo sair contrário ao seu querer, contrário à sua vontade, quando você for voto vencido nas eleições da sua sociedade interna, quando o seu pai dizer que hoje, depois do culto, não vai ter pizza. Viu, criança? Já estou dando meu recado aqui para o meu filho. E que você, ai meu Deus, meu mundo vai acabar. Às vezes o pai fala, não vai ter pizza, mas vai ter hambúrguer em casa.
e você não sabe do que Deus tem preparado para você. Aquela pessoa amada que você tanto investiu, deu flores, gastou dinheiro, levou no cinema e quando pediu namoro ela disse não. Quem sabe é um livramento de Deus. Que o Senhor está dizendo, estou te evitando um mal maior. Nós não sabemos, irmãos, o que vem no dia de amanhã. Mas pela fé e sermos cheios do Espírito nos traz gratidão e contentamento. E por fim, queridos, quem é cheio do Espírito Santo se sujeita. E o verso 21 nos fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. Você quer ver alguém que não é cheio do Espírito Santo? Ele acha que é a quarta pessoa da Trindade. Ou ela acha que é a rainha da cocada preta. Que chega na igreja, a última palavra vai ser dele ou dela. Que chega no trabalho, a última palavra vai ser dele ou dela. Sabe por quê? Porque ele e ela sabem mais do que todo mundo. Ele ou ela tem mais comunhão com Deus do que qualquer outro. Pessoas em si mesmadas, pessoas mimadas, pessoas que quando não canta o cântico que ele gosta, faz bico. Vai para casa chorar, não gostei. E perceba, irmãos, quem é cheio do Espírito Santo não é rebelde. Antes, se sujeita, primeiramente a Deus. Se somos cheios do Espírito Santo, a nossa vida deve ser vivida na dependência do Senhor, buscando fazer a vontade de Deus, como o apóstolo Paulo falou no verso 17. Mas ele não está falando aqui de uma sujeição somente a Deus. Ele está falando de uma sujeição uns para com os outros. Por isso que a partir do verso 22, você vai ler uma lista de sujeições, que veja, não é para todo mundo, é só para quem é cheio do Espírito. Uma vez, tratando com noivos que eu ia fazer o casamento, a irmã vira para mim e falou assim, pastor, qual que é o sermão que o senhor vai pregar? Eu falei, estou pensando ainda. Ela, não vai ser aquele que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, não. Eu falei, você me deu uma boa ideia, está na Bíblia. Pode ser que eu pregue esse texto. E ela tinha uma dificuldade com esse texto. Aí eu falei, minha irmã, é o seguinte, não se preocupe. Quando você for cheia do Espírito Santo, você será submissa ao seu marido. Mulheres e esposas que não são cheias do Espírito Santo não vão ser submissas ao seu marido. Depois, Paulo vai falar, olha, sabe como é que o marido se sujeita à mulher dele, à sua esposa, amando ela como Cristo amou a igreja. Depois ele vai dizer, crianças, filhos, vocês se sujeitam aos pais de vocês, obedecendo aos seus pais em tudo. Depois ele vai dizer, pai, sabe como é que você se sujeita ao seu filho? Quando você cria e educa o seu filho na disciplina e na correção do Senhor. Veja, irmãos, esses compromissos assumidos, marido, mulher, pai e filho, filho e pai, servo e patrão, isso não é uma questão de educação social, isso é uma questão espiritual. Por isso que a rebeldia era tratada no Antigo Testamento com a pena capital. Um filho que desonrava o seu pai, que não se sujeitava ao seu pai de forma costumeira e vivia à margem da lei, vivia como um fora da lei, era dever do pai pegar esse filho, levar até o sacerdote e dizer assim, olha, já botei de castigo, já dei 3 palmadas no bumbum, já tirei o celular e por último agora quebrei o PlayStation. Aí qual que era a quinta, severidade que ele sofria? O sacerdote olhava para a criança, você é um filho quanto mais. Mandava ele para a parede, os outros anciãos pegavam uma pedra e apedrejavam aquele jovem até ele morrer. Aí, não é melhor obedecer? Não é melhor ser cheio do Espírito Santo e viver em obediência ao Senhor? Por isso que Paulo vai falar aqui, dizendo assim, filhos, obedecei vossos pais, que esse é o primeiro mandamento com promessa. Terás vida longa sobre a terra, ou seja, o teu pai não vai te entregar na mão do sacerdote para que você possa ser apedrejado. Percebe então com isso, irmãos, que ser cheio do Espírito não é algo do qual você nunca viveu. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que se você
é um crente convertido, nascido de novo em Cristo Jesus, se você tem buscado a sabedoria que provém da palavra de Deus, se você tem adorado ao Senhor, como a palavra de Deus manda que a gente o adore, se você tem a sua ética, o seu conversar não é destrutivo, antes é para edificação, se você tem então vivido uma vida de gratidão e não de murmuração, se você não tem dificuldade de se sujeitar às autoridades bíblicas, sociais, militares, se você é alguém que sabe se sujeitar, você é cheio do Espírito Santo. Mas, se somos altivos, se somos murmuradores, se falamos apenas na intenção de destruir, se queremos uma adoração mais cinematográfica, de algo que venha a encher meu coração e tornar o culto alegre segundo os meus padrões, você precisa nascer de novo. E não importa quanto tempo você tem frequentado essa igreja. Se é isso que tem norteado a sua vida e o seu viver, você precisa ser exortado pelas misericórdias de Deus, como o apóstolo Paulo rogou, que você e eu possamos viver de modo digno do Senhor. E esse modo digno é ser cheio do seu Santo Espírito. Que Deus nos abençoe, irmãos.